Olá, eu sou Divana Campa. E eu sou Thaís Burbello. Nós somos da equipe de comunicação dos colégios do Grupo Positivo. E hoje estamos aqui dando continuidade à nossa temporada do Posicast chamada Conexões. E hoje iremos falar de autonomia na primeira infância. Como, quando e por quê. Temos duas convidadas muito especiais para falar sobre o assunto. A professora Fabiane, que ela é professora e assessora de Educação Física para os anos iniciais, e a psicóloga Marina, que é psicóloga educacional. Sejam muito bem-vindas, meninas! Obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui falando sobre esse assunto tão bacana. E complementando meu currículo, eu sou mãe de dois garotinhos, do Bernardo e do Teodoro. Muito obrigada, meninas, também pelo convite. Eu acho que esse tema é super relevante, vai ser um assunto muito gostoso de conversar com vocês hoje. Com certeza. Para dar início nesse nosso bate-papo, vamos entender o que seria essa autonomia infantil. Nós demos uma pesquisada, eu e a Tá, antes de iniciarmos essa conversa, e de acordo com o bom e velho Google, a autonomia infantil condiz com a capacidades que os pequenos têm para desenvolver e aprimorar habilidades, a maturidade e o discernimento na hora de solucionar as situações diárias, seja em casa ou no ambiente escolar. Isto posto, vamos começar esse debate falando de a criança, ela tem essa capacidade, certo? Desde muito cedo. Isso mesmo. Começa com uma frase, de Maria Montessori, que diz: nunca ajude uma criança em uma tarefa que ela acredita ser capaz de fazer sozinha. Então, a criança, ela já nasce com essa curiosidade, com essa vontade de explorar o mundo e de buscar mesmo, a sua autonomia. Então, basicamente, é deixar fazer, vigiar, auxiliar, tornar o ambiente seguro para que ela possa, de fato, explorar e se ela se sente capaz, deixar ela ali, que ela sabe o que está fazendo. Isso mesmo. Aproveitando essa sua fala sobre a Maria Montessori, ela tem um método, de aprendizagem que é implantado na educação infantil mesmo, eu trouxe aqui uma citação que fala sobre o método dela, que eu acho que está muito relacionada à autonomia, Essa nova perspectiva do papel do professor possibilita que o aluno aprenda sozinho, pois os materiais disponíveis nas salas montessorianas propõem às crianças o exercício da autonomia. Nele, o processo de ensino e aprendizagem acontece quando a criança conceitua por si mesma o aprendizado. Os materiais são preparados para atender às necessidades educacionais e costumam ter atividade motora elevada, e muitas vezes com velocidade de processamento de pensamento muito rápido. Então, essa citação, ela vai dizer pra gente o quê? Que a autonomia, ela deve ser trabalhada desde os primeiros anos de vida, E na educação infantil, essa prática está sendo muito valorizada hoje em dia, Isso, na primeira infância, que compreende do 0 aos 6 anos, então é quando o cérebro da criança está em desenvolvimento e as experiências, tanto positivas quanto negativas, tudo que ela vai viver nesse momento vai reverberar na vida adulta. Então, você dá autonomia, ou como traz, essa citação que você trouxe da Maria Montessori, é você criar um ambiente propício para aprendizagem, você dá os materiais, estimular, mas que a criança construa esse conhecimento, que ela explore, que ela se reconheça, teste mesmo, A criança gosta de testar, E o que vai acontecer se eu jogar esse ovo aqui no chão, E ela quer ver, e isso tem que ser uma parceria muito grande, ali da família, escola, porque requer tempo e muita paciência, Pra gente, às vezes não é fácil, A gente quer ir lá e fazer pela criança, mas a gente pensa que está ajudando e muitas vezes a gente está tolhindo, algo que é importante para ela. Pro desenvolvimento, Isso mesmo. É uma oportunidade, A gente vê muitas vezes nas reuniões com os pais, principalmente dos pequenininhos ali, do infantil 1, 2 e 3, que a dúvida é o que eu posso deixar a criança fazer e onde eu entro, o que eu ajudo. E muitas vezes, quando são pais de primeira viagem, a criança tá começando a explorar e vem aquele medo. Será que eu deixo ela pegar? Ou vem aquele não, A criança vai mexer em alguma coisa, já não, daí a criança já nem tenta. Então, no infantil, a gente busca muito dar oportunidade, dar um ambiente seguro
para a criança explore, tente, experimente, né? E sempre com a mediação adequada, né? Com o olhar do adulto junto. Então, é muito importante isso. Sim. Pode falar. Desculpa, não, é que quando você traz ali esse pai de primeira viagem, eu me vejo um pouco, porque como eu comentei, eu tenho 2 meninos. E quando até o pessoal brinca, o segundo filho vai que vai. Gente, isso é um fato, porque quando a gente é de primeira viagem, é um universo novo, né? Às vezes a gente não sabe como agir, a gente aprende muito com o primeiro filho. Eu, ainda como professora, sempre busquei dar essa autonomia para o meu filho, né? Mas o segundo é diferente, a gente já tem uma experiência maior e o segundo, o meu mais novo mesmo, ele é muito autônomo. E acho que um pouco é isso, né? Eu já não sou mãe de primeira viagem, ele tem um irmão ali para aprender e ele... Nossa, de fato, mãe de primeira viagem, sem querer, a gente fica mais em cima, mesmo que a gente se policie para não fazer. Sim. E assim, quais são as formas práticas que vocês sugerem para despertar a autonomia da criança no dia a dia? Eu acho que alguns pontos que aparecem, né, em atividades da rotina da família. Então, por exemplo, no momento do almoço, muitas famílias relatam que não tem tempo para a criança tentar comer sozinha. E a gente incentiva, né, que tem esse momento de experimentar, dela manusear lá a colher, manusear o garfo do jeitinho dela e tentar espetar e tentar comer sozinha. E acontece que com a rotina corrida, que é normal, né, nas famílias, muitas vezes dão na boca, por exemplo. E isso é uma oportunidade perdida da criança explorar, dela ter autonomia de tentar, tanto dela explorar a textura, dela entender o peso daquilo, da localização no corpinho dela, né, dela direcionar aquele talher até a boca, às vezes vai errar, vai se sujar, né, então são pequenas coisas no dia a dia que fazem total diferença. Trazendo nessa questão aí da alimentação, de fato, quando eles começam a comer sozinho, eles fazem muita sujeira. E nem sempre, realmente, a família tem tempo, né? Às vezes a mãe, a família, né? Os cuidadores sabem da importância de deixar, mas nem sempre a gente pode. Aí, algo que funciona, às vezes, é fazer combinados, assim, né? Eu até aprendi com uma colega minha uma vez, que as crianças, quando elas crescem um pouquinho, elas querem entrar na cadeirinha do carro e se prender sozinha na cadeirinha. Só que assim, levam às vezes 10 minutos pra fazer isso, né? E você não pode sair com o carro enquanto a criança não tá ali segura. Então, ela tinha um combinado que é assim, quando ela não tinha tempo, avisava, filha, hoje a mãe não tem tempo, então eu vou te prender. E daí a criança já nem relutava, porque sabia que quando, às vezes no final de semana, um dia que tá num passeio, né, não num compromisso ali com horário, aí deixava, daí passava um bracinho, outro bracinho, até prender a fivela, mas já era um combinado. E da alimentação, né, a mesma coisa. Às vezes, quando você vai num lugar, um almoço, às vezes até vai num restaurante ou algum lugar que você dá pra ficar mais tranquilo ali, tem mais tempo, aí deixa explorar, ou ao contrário, acho que é melhor em casa, deixar fazer essa bagunça no restaurante, é melhor auxiliar. Mas fazer esses combinados, né, de nem sempre dar na boca e fazer tudo, mas também a gente sabe, né, que a realidade, ninguém tem também todo esse tempo de... É o equilíbrio, né? É o equilíbrio, sempre o equilíbrio. Sim. E assim, qual que é o papel da escola nesse processo? O nosso papel é muito importante de orientar, né? Então, a gente entrou nessa questão de pais de primeira viagem, mas não são só os de primeira viagem que têm dúvidas sobre o que dá pra deixar fazer, onde tá a dificuldade. Então, nosso papel entra crucialmente nas reuniões em orientar essa família, em explicar a importância disso. Às vezes são coisas pequenas, que a gente falou, desde pôr a cadeirinha pra treinar esse motor, ou até na alimentação, que a família não percebe que tá sendo pulado, que tá sendo ajudado, e que essa criança poderia fazer sozinha. E é esse equilíbrio, com certeza, né? Então, a gente sabe da rotina das famílias, e o papel da escola é pensar na realidade daquela família. Então, não dá pra gente pegar um padrão e obrigar toda a família a seguir aquele padrão. Sim. Só porque a gente vê na teoria que é o ideal, né? A gente tem que ver a realidade que eles passam e o que dá pra gente pôr de estratégia nesse meio pra que eles façam, né? Então, acontece das vezes a gente dá uma dica que é muito fora daquela realidade. E a família não vai tentar, não vai fazer e vai passar a oportunidade. Então, é muito importante o diálogo aberto, tanto da família conseguir dizer pra escola, né, pra professora, pra gestora, pra nós da psicologia, olha, isso realmente é inviável na rotina que a gente vive. O que dá pra fazer que seja mais
próximo? Pode ser uma vez no fim de semana que a gente vai fazer isso? Como que eu posso falar isso pro meu filho, né? Sim. Então, são dúvidas que aparecem, assim, que a gente procura auxiliar. E nesse processo também é importante entender que, por exemplo, se a criança, ela perde a autonomia dela, não é num sentido assim, vai para comer. O objetivo não é só que ela engula o alimento, é que ela tem um autoconhecimento ali de tudo, que nem você falou, que da ela textura. se sinta capaz. Isso. É da autoconfiança, ela saber que às vezes a gente acaba tolhindo a criança sem querer. Cuidado, você vai cair. Não, você não consegue. Uhum. Já são às vezes as crenças limitantes que a gente vai colocando, né? O não faça, não dá, não consegue. E aí, essa questão do papel da escola, eu vejo 2 papéis, assim, primordiais. No sentido de, como você falou, de orientação. Então, veja, eu falei que eu tive mais facilidade no segundo filho, mas... E no primeiro? Daí eu vou errar tudo com o primeiro, só vou aprender com o segundo? Ou e as famílias que têm um filho só? Então, a escola vai conseguir dar, às vezes, essa orientação. Chamar, né, as famílias e pontuar, olha... nesse momento você já pode ensiná-lo a amarrar o tênis sozinho. Ou então, não carregue mais a mochila do seu filho. Deixe ele sozinho até a sala de aula. Então, alguns toques que eu vejo que a escola tem essa função, né? Esse papel. E o outro ponto, a escola passar uma segurança, né? Para as famílias de que a criança é capaz de fazer, né? E isso não só ali na educação infantil, bem nos pequenininhos, até um pouco maiores. Eu sou professora também de educação física e de ginástica artística, né? Uhum. E tem muitas mães que têm, às vezes, até um pouquinho de medo. Ai, mas é perigoso. Vai cair, mas é ginástica, vai cair. Ai, vai se quebrar. Então, assim, quando a gente tem aulas abertas, que os pais vão assistir, eu sempre explico que, assim, a gente já sabe os riscos que tem. Eu sei que é perigoso quando uma criança está correndo e fazer uma estrela, por exemplo, se tem uma criança atrás. Então, a gente já sabe os perigos. Então, a gente orienta bastante as crianças, a gente cuida com isso, a gente mostra para eles que ali é um ambiente propício para elas se arriscar, né? O se arriscar, o aventura até... a BNCC traz práticas corporais de aventura. Porque o risco, mas o risco seguro, né? O se arriscar, o se aventurar, ele faz parte... do desenvolvimento. Então, ali é onde as crianças podem... Aí eu vou tentar pular. Pode ser que eu consiga cair em pé, pode ser que eu caia, mas se eu cair tem um colchão. Ou eu posso tentar ficar de ponta cabeça, mas se eu passar direto, a professora vai me segurar. Então, às vezes a escola tem esse... Eu falo às vezes para as meninas até, olha, não tentem em casa. Mas não porque em casa... você vai se machucar em casa, mas aqui a gente tem... eu tenho supervisão, né? Eu tenho experiência para fazer a segurança, aqui tem colchões. Então, a escola também tem esse papel, né? E também é o momento da criança fazer isso, né? Ela tá numa fase da vida que ela precisa fazer isso, né? E é a janela... Adultos geralmente não fazem, né? Por exemplo, eu sou... Sei lá, tenho 20 e poucos anos, 30, não vou procurar uma ginástica artística. É mais difícil. É a janela de aprendizagem, né? É coisas como andar de bicicleta, ou fazer um rolamento, uma estrela. Você pode aprender depois de adulto? Pode. Mas é assim como aprender um idioma, né? Criança aprende com muito mais facilidade quando é criança. E a parte motora, da mesma forma. Então, ele tá nesse momento, essa janela de aprendizagem, e o tempo não volta. Então, a gente tem que, acho que, buscar conhecimento, estudo, confiar na escola, conversar com os professores. Mas a gente, né, como adulto, como pais, como educadores, psicólogos, a gente tem, acho que, a obrigação, a missão de proporcionar, né, para as crianças a oportunidade de se desenvolver. E até um autoconhecimento, né? Saber até onde elas vão, superar limite. A escola é bem um lugar para isso mesmo. Isso, falando nesse ponto, né, a gente fala muito de autonomia, a gente traz as tarefas práticas, como a criança aprender a guardar brinquedos, aprender a se alimentar, né, como a Marina trouxe. Mas também a autonomia, ela diz respeito ao lidar com frustrações, a saber se comunicar, a superar os seus limites, aprender a trabalhar em equipe. Tudo isso faz parte da autonomia, e isso tudo também é desenvolvido principalmente na primeira infância. Então, o esporte, né, é um momento que eles lidam muito com frustrações. Eles vão, em dado momento, vai perder, vai ter que ceder, não vai ficar no time que gostaria. E ninguém gosta, né? Ninguém gosta de ser contrariado.
mas é importante você explicar para o seu filho, para o seu aluno, sempre as consequências das decisões, as consequências das ações, para que ele tome uma decisão baseada nas consequências e ele arque com elas, né? Então, essa autonomia, ela diz respeito também a essas questões aí de... E vocês consideram que uma criança que ela tem a sua autonomia incentivada desde os primeiros anos de vida, ela se torna um adolescente, um adulto mais confiante, mais seguro de si? Sim, porque entra também no que a gente estava falando da oportunidade de tentar e entender que ele é capaz de. Então, às vezes, a gente vê essas tentativas da criança ir atrás de fazer, mas nunca pode. Tenta fazer, mas só é criticada quando faz, né? E só é elogiada quando o adulto ajuda. Quando faz perfeitamente. Então, nem sempre a criança vai tentar e vai fazer perfeito. Ela vai tentar e vai fazer mais ou menos. Isso também tem que ser valorizado, né? É aquela Então, frase, né? O desde a feito é infância. melhor do que perfeito. Exato. Mas Exatamente. é isso que a Marina comentou, realmente, a criança, e daí ele vai levar isso pra vida, né? Pra adolescência, como você comentou, que errar faz parte e que ele pode errar e ele não vai ser criticado ou punido por isso, né? O meu filho, o Bernardo, que tá com 6 anos, foi ano passado, assim, ele quis se servir sozinho no restaurante. Eu deixei, ele tava com a bandeja, ele se serviu certinho, ele tava indo pra mesa. Só que tinha 2 cadeiras, assim, daí pra ele passar pelas cadeiras, ele ergueu a bandeja, mas ele tava com 5 anos, né? No jeito, quando ele ergueu, fez assim, o prato deslizou e caiu no chão. Daí o prato quebrou, espalhou comida pra todo mundo, todo lado, todo mundo olhou, né? Aquele barulho chamou a atenção. E eu tava vindo atrás com a bandeja, ele já encheu o olho de lágrima, ele se encolheu, assim. Ai, eu quase choro de lembrar, ele se encolheu, assim. Na hora eu juntei os colegas que estavam do lado também, todo mundo, foram todos uns amores, assim, ajudaram. Eu falei, filha, não tem problema, nem dei foco pro negócio que caiu. Eu falei, vamos se servir de novo. Ele ficou com aquela carinha, daí eu disse assim, que até adulto derruba, o que é um fato, né? Sim, Até adulto também derruba, filho. Vamos lá se servir de novo. Daí até pedi desculpa pra moça, dele peço desculpa, mas ele nem percebeu. E beleza, comeu. Ele ficou, nos próximos dias, ele não pediu pra se servir. E hoje, por coincidência, eu estava almoçando e ele falou assim, mãe, eu acho que eu já tenho idade pra me servir sozinho. Filho, claro. Aí ele pegou só o prato, não foi com a bandeja, e foi se servir. Então, ele errou, caiu, e assim, eu procurei que ele não se sentisse exposto, ridicularizado. Ou que gerasse um trauma Que gerasse um trauma, e às vezes são coisas pequenas, né? Então, é isso. Eu até li um livrinho. O livro é infantil, ilustrado, só que ele direciona pro adulto, né? Daí conta do menininho que foi tomar banho sozinho, mas daí ele esparramou água por tudo, daí o pai brigou com ele, né? Poxa, olha a molhadeira. Aí ele foi comer e a mãe sujou também tudo, e daí ele levou uma bronca, daí falando do sentimento dele, eu queria que o papai e a mamãe soubessem que eu não queria ter derramado água, mas foi o melhor que eu consegui. Então, assim, mostrando o lado da criança, essa crítica, né? Então a gente tem que tomar realmente muito cuidado com essas críticas, porque o errar faz parte, e para ele entender isso, ele conhecer as possibilidades, saber do que ele é capaz, até onde ele pode ir, que ele pode arriscar, né? E a gente arrisca, né, a vida toda, na vida profissional, nos relacionamentos, né? Então a gente aprende lá na infância e leva pra vida. Sim, eu acho importante isso até quando vem essa questão do tentativa e erro, né? O quanto não é só tentar e errar. Você vê a criança ali tentando e você não dá nenhuma ajuda. Então tem que entender que às vezes a criança vai tentar, vai errar, vai te mostrar que ela não dá conta ainda de fazer aquilo sozinha, né? Então a gente entra com essa mediação de acordo com o nível de suporte que ela precisa. Então às vezes ela só precisa de um começo pra ela continuar sozinha. Às vezes precisa errar ali, numa segunda chance vir a mãe acolher e falar, poxa, caiu, agora vai lá se servir de novo. Então, esse incentivo, novo, né? Não tem problema em tentar de novo. Exato. E incentivar a criança não como algo ruim, assim, você não é capaz de cumprir essa tarefa, mas como uma conquista mesmo pra ela, né? Sim. Mostrar que, assim, aos pouquinhos ela vai conseguindo, vai aprendendo e fazendo também com que ela se sinta necessária naquela rotina. Eu tenho uma irmã gêmea que tem uma filhinha que é gragrá e às vezes eu almoço com ela na hora do almoço.
E por muito tempo eu ia lá e ajudava a Grazi a colocar a roupinha dela. Hoje a Grazi se troca sozinha. Só que às vezes ela vem de roupa trocada, de meia errada. E eu não tento podar no sentido assim, só porque eu não coloquei, você fez errado. Sapato invertido. E o sapato invertido. Mas assim, é bem isso que a professora falou, é mostrar que assim, você tá conseguindo, vamos só trocar aqui. E assim, ela tá super arrasando, assim. Sim. E é muito Eles isso. ficam felizes de fazer as é uma coisas. vitória. E essa autonomia é legal até pra gente, assim, que tá ali no dia a dia. Porque dá um trabalhinho, trocar a criança. Agora ela já faz muita coisa sozinha, escova o dente, o cabelo, ela já tá aprendendo a escovar também sozinha. Então isso é muito legal, assim. O processo às vezes é árduo, mas depois isso, vai que vai. flui. E assim, Sim. a gente tem que tomar cuidado também com a questão da faixa etária, né? Por exemplo, não vou dar uma atividade para o meu filho, né? Para o meu aluno. Não é Matilda. Sabendo que ele não é meio perigoso. Então, assim, você tem que dar autonomia de acordo com a faixa etária, né? Isso, bom, trazer um exemplo para o esporte. A gente trabalha os esportes coletivos, né? O futsal, né? Futebol, handball, basquete, vôlei. Não na primeira infância, ali do 0 a 6, né? Mas eu digo ali a partir do 4º, 5º ano, só que sempre no formato de mini esportes. Então, é quadra reduzida, número de jogadores reduzido, o alvo, assim, a cesta do basquete, num tamanho menor. Isso é importante, porque se você não faz nenhum tipo de adaptação, e eu coloco uma criança para fazer cesta lá numa altura oficial, numa tabela de basquete, ela não vai conseguir. E vai se sentir incapaz. E vai se sentir incapaz e vai se frustrar com aquilo, vai, se desmotivar. Então, esse é um cuidado também. Perdão. Esse é um cuidado também que a gente ali, como professor, tem que tomar. E de conversar com a criança e colocá-la, né? Você vai desafiar a criança, mas um desafio que você sabe que é possível. Né? Exatamente. A gente sempre fala de dar um passinho a mais, né? Não adianta a gente ficar muito tempo na mesma coisa. Então, a criança já é capaz daquilo. E não deixar ela tentar mais, tentar um pouquinho além. E também não adianta não permitir, né? Ou só corrigir sem que ela tenha a oportunidade, a janela ali de fazer de novo por conta. Então, no infantil, principalmente, assim, pensando até em casos de inclusão, né? Então, a gente tem crianças, às vezes, com atraso no desenvolvimento. A gente precisa entender o que ela já dá conta de fazer e aonde ela tá no desenvolvimento que a gente pode incentivar um pouquinho mais. Então, a gente pega, às vezes, a família, principalmente com crianças com atraso, também nesse movimento de proteção, de não entender até onde eu posso permitir que ele tente, até onde eu posso dar a chance dele fazer sem eu fazer por, né? E a gente entra justamente com o tipo de ajuda que essa criança precisa. Então, vamos imaginar que ela tá aprendendo a falar. Essa criança já consegue falar uma palavrinha. Então, será que a gente não consegue incluir uma palavrinha a mais nessa frase? Começar a estimular que ela fale, em vez de banana, fale da banana, quero banana. Então, a gente vai indo aos pouquinhos, com passinhos pequenos, e dando ajuda inicial para que essa criança consiga ver que ela é capaz, continue motivada a tentar fazer e se sinta confiante, né? Que é o que a gente quer ao longo, né, do crescimento deles. E muitas vezes, além da fala, como você falou, às vezes, sem querer, a gente complementa, né? A criança falou, água, filho! Nossa! Não, deixa ela dizer, o quê? O quê? Espera completar. Isso é muito comum, né? Sim. E o adulto complementar, a criança nem precisa falar a frase inteira. Sim. Então, às vezes, só de você não podar, você já tá estimulando, porque ele vai buscar, né, essa autonomia sozinho. Sim. E aí, eu só queria trazer aqui uma curiosidade, só para endossar isso que a gente está falando, que pesquisando aqui para se preparar para a gente conversar sobre esse tema, eu encontrei um estudo realizado pela Universidade de Montreal, no Canadá, que ele diz assim: foram acompanhadas 78 mães e seus filhos. Essas crianças foram avaliadas aos 15 meses e depois aos 3 anos. Primeiro, os pesquisadores convocaram as mães para ajudar seus pequenos a realizarem uma tarefa considerada difícil. A duração era de 10 minutos. Tudo foi registrado em vídeo e os cientistas analisaram como essas mulheres se portavam durante a tarefa. Por exemplo, se elas encorajavam as crianças ou se tinham uma postura mais flexível e se respeitavam o ritmo e as dificuldades de cada criança.
E quando esses meninos e meninas completaram 3 anos, foram propostos jogos adaptados para mensurar a memória e a capacidade infantil de trabalhar vários conceitos cognitivos de uma só vez. O resultado mostrou que as crianças que se saíram melhor foram aquelas cujas mães incentivaram e preferiram instruir seus filhos em vez de completar os desafios para eles. Então, assim, os estudos evidenciam que a criança, ela aprende muito mais quando ela é encorajada, né, a fazer aquilo, do que quando os pais vão lá e fazem por ela, enfim. Se você for analisar, até nós adultos, quando a gente participa do processo, a gente também detém um conhecimento maior, né, num curso, né, que você faça, assim, né, uma pós-graduação, né, até uma graduação, quando você participa, quando você tem aquela... você é ativo na aprendizagem, a gente absorve mais, né, então, quem dirá as crianças. Um outro exemplo também, que eu acho bacana aí para as mães, né, que vão ouvir o nosso podcast, uma colega minha também, o filho dela aprendeu a tomar banho com 4 anos. E daí eu tava conversando até com ela, como? Porque eu acho meus filhos bastante autônomos, mais ainda o pequeno. Mas eu vejo que eles gostam de testar sozinhos, se desafiar. Eu acho eles bastante autônomos, mas assim, o de 6 anos toma banho ainda com a gente, assim. A gente dá um auxílio, mas com 4, né? Daí ela falou que desde pequena ela começava assim. Ele já tinha, tipo, 2, 3 aninhos, ela ia no banheiro com ele e falava assim, então vamos tomar banho, onde é que tá tua toalha? Cadê? Onde que tá tua toalha? Tava ali já a toalha, mas pra ele, a toalha. Então, porque você tem que sair do banho já enroladinho. E a tua roupa? Será que tua roupa já tá lá? Vamos ver se tem o shampoo aqui? Vamos fechar a porta? Então ela fazia, mas ia narrando isso e fazendo com que, de certa forma, ele participasse. Nem que fosse só constatando que a toalha estava ali, constatando que o shampoo estava ali. Mas então ela começou assim. E então, às vezes, a gente pensa, não tem como meu filho fazer sozinho. Mas, de fato, não é de um dia pro outro, né? Que você, filho, hoje você vai tomar banho sozinho, hoje você vai escovar os dentes sozinhos. Mas aos poucos, né? Você pode começar narrando, né? E ele vai internalizando aquilo. Ele vai saber, olha, eu preciso checar se tem a toalha. É um passo a passo, né? É muito legal isso. Ele não precisa, de fato, executar a tarefa. Ele entender o que precisa ser feito. Fazer com que ele participe, né? Participe, às vezes, das decisões. Ou ele já, assim, com essa idade ali, com uns 4 anos, já consegue, de repente... vão fazer um passeio. Você vai arrumar a malinha do seu filho, mas compartilhar com ele a responsabilidade de filho, a gente vai passar um dia, o que a gente precisa levar? Garrafinha de água? Então vai lá, busca a sua garrafinha de água. Será que é bom a gente levar uma roupinha extra? Então assim, isso, além deles se sentirem parte do processo, se sentirem respeitados ali, né, por participar, necessários. Sim. Eles vão aprendendo, né? Próxima vez, talvez ele... o Bernardo, ele já me lembra de algumas coisas. Ele tem... Um dia ele faz natação, outro dia ele faz judô, outro dia ele faz futsal. Ele algumas vezes que a gente, às vezes, acaba esquecendo, e ele fala, mamãe, a gente não trouxe camiseta. Eu falo, puxa, filho, mas tem que me ajudar a lembrar. Eu já falo isso pra ele, né? E, de fato, às vezes ela... Não é só a mãe. Porque senão a gente até, sem querer, acaba, né, tomando toda a responsabilidade pra gente... E a gente nem percebe quando que ele começa... porque é um processo, como eu falei, não é de um dia para o outro que agora eu vou dividir a responsabilidade com meu filho. Se você nunca fez sempre tudo por ele, não vai chegar um belo dia que ele vai, né, começar a ter essa responsabilidade. Mas eu falei isso num dia, outro dia eu já... Ai, filho, ainda bem que a gente lembrou da tua roupinha do judô. Agora, né, mais nesse ano... que ele tá compartilhando mesmo essa responsabilidade. Ele fala, mamãe, não podemos esquecer da camiseta do judô. Da camiseta do futsal. Mamãe, hoje é dia de levar... Você pegou não sei o que da natação. E, só complementando para eu não esquecer, que aconteceu hoje também, que eu achei muito bacana. Ele tá no Infantil 5. E aí, tem já um momento em família, que seria a tarefa de casa, né? Agora é o momento em família. Então, a professora sempre mandava na comunicação, assim, do WhatsApp, página tal do livro tal para fazer. E de vez em quando a professora não mandava, e a gente no grupo de mães até pensava, será que ela não é intencional, porque ela quer que a criança lembre? Mas, assim, ninguém quis perguntar pra prof, né? A gente ia tentando descobrir e tal.
E muitas vezes eles sabiam, na grande maioria das vezes eles sabiam, mas às vezes eles não sabiam. Daí lá ia a gente procurar qual página que era, enfim. E hoje eles vieram com uma agendinha. Ele ainda chegou, mamãe, hoje a gente recebeu uma legenda. Daí que foi ver que é a agenda. E daí eles escrevem, né, assim, livro letrar, página tal. Eu achei fantástico. E isso é uma coisa que mesmo eu sou mãe, me interesso pelo assunto da autonomia, gosto, sou professora também, embora de educação física, a gente não passa tarefa para casa, mas sou professora também. Que se não fosse vir isso da escola, nunca nem tinha parado para pensar, puxa, que bacana, ele vai aprender agora a ter uma agenda para anotar os compromissos dele. Então, veja. Aprender a ter responsabilidade, né? É uma parceria mesmo, família e escola, que é muito bacana. Sim. Até complementando, assim, no infantil, pensando menores ainda, né? Às vezes vem essa dúvida, será que eles podem ter autonomia e escolher? Então, às vezes aparece, nossa, meu filho quer escolher a roupa que ele vai no passeio. Meu filho não deixa mais escolher o lanche dele, sei lá. E a gente conversa muito com os pais sobre dar essa autonomia que parece falsa na escolha, mas não é. Pra eles é real, no sentido de... hoje a gente vai no parque, tem opção A e opção B. Qual você quer? Pra eles estão escolhendo. Você dá algumas opções ali e eles têm o poder de escolher têm o poder. também, né? Hoje você tem que comer uma fruta. Não quero. Mas se você vai lá e coloca, tem a maçã e a banana, qual você quer? A tendência da criança é ir pra alguma resposta. Falar, filho, que roupa você quer usar hoje? Pronto, ninguém sai de casa mais. Ele vai olhar o guarda-roupa inteiro, das duas opções, mas acho que o melhor caminho. É uma dica bem legal pros pais, né? Sim. Você escolhe ali algumas opções e dá pra criança. E ela vai se sentir importante, né? Vai sentir que tá escolhendo parte, mesmo, né? Parte do E é um equilíbrio. A gente sempre fala muito aqui da importância do equilíbrio, né? Que tudo é equilíbrio. A Gragra, minha sobrinha, ela tem o dia da fruta na escola, que é segunda e terça. E a gente vai junto com ela comprar fruta. Então, como ela sabe que ela vai escolher o que ela quer, ela não gosta de mamão, ela gosta de uva, ela já lembra a gente do dia da fruta por conta disso. Porque é ela que escolhe. Então, é envolver mesmo a criança no processo, né? Não é que ela vai até lá com o dinheiro, comprar. Mas ela está envolvida ali, isso é muito legal. Sim, até banho mesmo, né? Você quer tomar banho com ajuda ou sozinho? Eu quero com ajuda, então tá bom, então eu vou te ajudar. O que minha irmã faz assim, a Grazi toma banho sozinha e depois ela confere. Isso. Ela fala, mamãe vai conferir. Ela vem aqui conferir, mas ela acha que ela tá tomando banho sozinha. Mas é até a escovação dos dentes, ele começa a escovar os dentes. Então, às vezes, pois que já consegue, né? Falo isso na idade, assim, talvez do meu maior, né? Que tem ali 5, 6 anos. Já consegue escovar os dentes. Mas a escovação da noite, que é, de certa forma, né? Acho que é mais importante, vai passar a noite toda. A escovação da noite tem que ser feita pelos pais, né? Sim. Mas, assim, não é fácil. Por exemplo, um exemplo meu de mãe, que o Teodoro, que é o pequeno, quando eles vão ao banheiro, né? A gente tem que limpar, né? E o Bernardo, eu ainda dou esse auxílio, né? Até hoje. Já tô começando a ensinar, mas eu dou esse auxílio. E nunca parei pra pensar com que idade eles têm que já conseguir limpar o bumbum sozinho. Porque isso é uma coisa importante da autonomia, porque geralmente a criança não gosta, né? Nem vai ao banheiro na escola, porque não quer que outra pessoa limpe. Aí o meu pequeno, que tem 3 anos, esses dias ele falou que ele ia limpar sozinho. Até porque uma coisa envolve higiene, meu Deus. E ele, não, mamãe, eu vou limpar sozinha. Gente, eu fiquei numa encruzilhada ali, porque eu falei, o que é o certo agora? Eu falo, não, porque filho ainda não dá, é uma, né, é uma coisa mais íntima, assim, pode sujar sua mão. Mas eu falei, gente, como é que eu vou falar pra ele que não? Daí deixei, gente, fiquei ali, e ele conseguiu. Daí depois eu falei, filha, agora a mãe vai dar uma ajuda. Daí ele fica em casa ele fica em casa mais com o marido do que comigo, quando eu vou trabalhar. Daí eu falei, amor, quando ele pedir, deixa. Nem que depois você leve pra tomar banho, ou que você limpe de novo, se precisar, mas deixa. E ele, às vezes ele quer, ele nem me avisa que vai no banheiro, gente. Ele tem 3 anos e agora veio com essa de... 3 anos, ai, meu Deus. O Beira eu ainda auxilio, mas o pequenininho agora não quer mais. Ele podia estar aqui dando uma entrevista. Trazer o Teodoro. A gente, né, eu não tenho filhos, mas assim, enquanto mãe e pai, você quer super proteger, né? Você quer, não, eu quero auxiliar porque eu quero que, né, fique bem limpo, né? Só que eu acho que os pais também têm que dar esse passo pra trás, né? Que nem você falou, e deixar o filho fazer, né? Nem que você vá assim, supervisionar depois. Isso. E entender que o objetivo não é só ele limpar. Ele é capaz. Isso. Tem E toda assim, uma questão todos nós, por até trás. sendo adultos, assim, eu vejo momentos em que eu
tive minha autonomia podada e isso teve um reflexo na vida adulta. Sim. E você vê, às vezes, assim, algum colega, alguma amiga tua fazer uma coisa que você não sabe nem por onde começa, porque você nunca fez aquilo dentro de casa, entendeu? E como que você vai aprender? Geralmente é fazendo. É fazendo. Sim. Então, assim, a gente sente esse reflexo, né? Sim. Muito legal. Eu achei legal que você trouxe um link com a tarefa de casa, porque também é uma dúvida que aparece, né? Sim. Então, no infantil, às vezes, se menospreza um pouco esse momento em família, né? Do tipo, será? Vou deixar pra depois, ou faço rapidinho ali, ou não paro com meu filho fazer. Ou pra quê uma tarefa de casa, né? Com os pequenos. Mas daí chega um primeiro ano, que é a alfabetização, um segundo ano, que eles já tem tarefa semanal, que vem direto. Aí a criança não quer fazer. A criança não consegue fazer em casa. E isso vem do infantil. Então, desde criar essa rotina, né? De ter um momentinho que ele vai sentar em casa. Cadê o seu livro? Que página é? Vamos olhar a agenda, né? Onde está seu material? O que precisa para essa atividade? É de colar. Então, cadê sua cola? Né? O que é a cola? Cadê a cola? Então, tudo isso vem desde muito pequeno, né? Então, a importância desses momentinhos que envolvem a família também olhar e saber onde eles estão. Então, saber, será que ele tá conseguindo desenhar? Será que ele já conhece como recortar? A gente sabe nesse momento, né? Enquanto família. Na escola a gente vê todo dia. Mas em casa a gente vê esse avanço parando com a criança e dando espaço, né? Exatamente, acompanhando que ela tá, o crescimento, né? E não fazer por ela, né? Exato. Fazer junto com ela, né? É, bem essa dúvida às vezes também. Os pais fazem a tarefa pela criança pra não ir feio, né? É isso, entender que o objetivo não é entregar um negócio bem cortado, é que a criança entregue o melhor que ela consegue. Isso me lembrou aquelas maquetes, quando você tem a tarefa de casa de fazer uma maquete. Daí chega lá na escola, uma maquete super elaborada. Meu Deus, feita por um engenheiro. Um engenheiro. Daí você sabe que não foi a criança que fez. né? Sim. Ai, gente, muito engraçado. Mas acho que isso é muito comum, né? De sempre ter alguém na sala que chega com trabalhos maravilhosos. E daí a professora olha e ela sabe, né? Ela sabe quando foi a criança que fez. Sim, sim. Então é bem, bem importante. Não é que a família não possa participar, né? Mas a criança ter parte nisso e conseguir ver que é um produto que ela fez, né? Chegar na escola e saber que ela fez. Às vezes vem aquela tarefa que ela nem sabe. Ali, exatamente. A prof pergunta, o que você fez? Eu não sei. E eles falam, às vezes, né? Não, minha mãe que Não, escreveu. as crianças contam tudo. Então é importante, né? E assim, com essa convivência que vocês têm em ambiente escolar, vocês sabem diferenciar se essa criança tá com uma autonomia mais desenvolvida só assim no dia a dia da escola? Sim. Vamos pensar tanto a parte motora. A gente tem lá na sala de ginástica trave de equilíbrio. Então é um objeto estreito e alto, mas não é uma trave oficial, é uma altura tranquila, com colchão embaixo. E tem criança. A criança pode tentar sozinha, se ela se desequilibrar, ela vai cair pro lado e tudo bem, né? A gente jamais expõe a criança a algo que ela vá, né, se machucar, que não seja seguro. Tem criança que não quer nem tentar, ela quer que se dê a mão, te agarra. Eu sei que envolve outras questões, Sim. Mas um pouco é disso, é o medo. E esse medo, eu entendo que, né, a Marina como psicóloga, com certeza sabe falar melhor que eu, mas são vários fatores, né? Acho que é um pouco da personalidade, não sei, né? Mas é muito também do meio, né? Dos estímulos que ela recebe. Então, ali tem a criança que quer tentar sozinha. Se ela vê que ela precisa de ajuda, ela vai pedir ajuda. Mas aí tem criança que não quer nem tentar, assim, que tem pavor. E como é comum a gente criar esse medo, é aquilo de você falar, não faz, não dá, não machucar. Pula daí, você vai cair, você vai se machucar. E a gente escutava isso dos nossos pais, e às vezes a gente reproduz, e é um cuidado que tem que ter, porque você não pode dizer para uma criança, isso é um pecado, gente, você dizer para ela, você não consegue, não faça porque você não consegue. Diferente da criança tentar fazer algo que realmente é perigoso e você orientar, filho, você não por exemplo, às vezes a gente mora numa rua sem saída, nunca tem carro passando, mas eu não deixo ele atravessar sozinho, se ele achar que ele pode atravessar. Aí eu falo assim, filho, aqui o olho de criança ainda é muito pequenininho. O olho de vocês é pequenininho. Você só enxerga o carro quando ele tá perto. Então, as crianças não podem atravessar a rua sozinha. Então, isso sim, tem coisa. Você vai dizer, você não pode chegar perto do forno. Esse tipo de coisa, né? São coisas diferentes. Isso você pode dizer, você ainda... E não é, você ainda não pode.
Até um adulto também tem que tomar cuidado com o fogo, tem que tomar cuidado com o E calo. explicar que não é uma questão com a criança, é com a Isso. faixa etária, é por ela ser uma criança, não é que a pessoa dela é incapaz, né? Agora é diferente de ela, às vezes, quer tentar subir em alguma coisa ou pular de algum lugar que seja de uma cadeira, de um sofá. Você tá ali pra cuidar, mas nessa fase, estou misturando um pouco as faixas etárias, mas digo assim, nessa idade de 2 anos ali, deixa subir, deixa escalar, né? Tem que Claro, deixar, ela vai gente. escalar A gente né? põe uma cadeira. Você tem O que entender. Everest. Porque, na verdade, o estímulo e a autonomia, a gente está falando, né, de autonomia na primeira infância. A primeira infância é desde que nasce, né? Então, ali, claro, a criança ali até 2 meses, você praticamente só vai dar alimento, proteção e amor. Mas ali com 3 meses, você já pode colocar deitado de barriguinha para baixo, para que sustente o pescoço e que consiga ficar um pouquinho. Ou tá ali com 4, 6 meses que a criança já tá sentando. Ela pediu um brinquedo, você não deve levar na mão da criança. Você põe, assim, ao alcance dela, mas que ela precise se esticar para pegar. Ou objetos menores, né, que não ofereça risco de pôr na boca, mas que ela experimente ficar passando o objeto de uma mão para outra. Ou brincar de empilhar, de encaixar, né? Isso você já tá estimulando a autonomia e é um bebezinho, né? Você não fazer tudo por ela. Então, e é difícil você, né, não tem, acho que é uma regra. Você até pode procurar estudos, né, para o que deixar fazer em cada faixa etária, tem dicas, né, você encontra isso em livros, enfim. Mas é muito da percepção dos pais. Isso, da percepção. Fazer chamar longe para a criança olhar, para procurar com o olhar, experimentar a textura com as mãos, com os pés. E então você vai sentindo, mas desde a concepção, ela já é um sujeito e que precisa ser estimulado, né? Porque a gente cria filho, aluno, né? Pra vida, né? Mundo, né? A gente quer criar só pra gente, mas a gente tem que pensar nisso. Eu lembrei de uma história da minha família, de uma prima minha que era mais novinha que eu e minha irmã, e eu lembro que nós estávamos na casa, assim, dela. E daí a mãe dela deu banho nela e enxugou ela, acho que ela devia ter uns 4 aninhos, e falou assim, vai lá na cozinha ver se o leite já ferveu, não, ver se a água já ferveu, que ela tava fervendo água pra alguma coisa. Só que a criança não tem essa noção de que pra água ferver tem que estar... Foi pôr o dedinho. Ela foi pra mão. Ai, meu Deus. Gente, mas daí isso aí é perigoso, né? Só que assim, na hora ela não se tocou, só que só que enfim, ela caiu a ficha antes da menina colocar a mão, mas ela tava indo pôr a mão na água. No literal ali, né? É isso. Mas Mas eu- tudo dentro dos limites, né? Isso. Tem que entender. Mas eu imagino que, às vezes, essa mãe, nesse momento, é assim, sabe aquele minuto de bobeira? E, às vezes, ela precisava de um minuto, vai lá fazer isso, né? Ainda bem que ela teve esse estalo, mas acontece, mas gira em torno disso, né? Deixar fazer, mas vigiar e orientar, né? E também, né, ser fazer essa mediação, né? Como a Marina comentou. Fiquei pensando, gente, essa água fervendo. Mas assim, eu, por exemplo, com a minha sobrinha, eu sou muito cuidadosa com ela, mas assim, extremamente, eu peco pelo excesso. Eu não deixo a Gragrá, assim, em parquinho sozinha. Assim, até em tubo de escorregador, eu acho que ela vai ser abduzida ali dentro. Sabe quando você não consegue ver a criança? Aquilo pra mim, enquanto eu não vejo ela saindo por ali, eu falo, mas alguém catou ela no tubo. E assim, eu vejo que quando ela tá comigo, ela não se solta, assim, em brinquedo. Porque ela sabe que... Eu acho que eu provoquei nela um medo meio descomunal, assim, Não, a gente sabe? passa. Meu Deus, a gente E eu vejo que eu peco pelo excesso hoje, qualquer brinquedo que ela vá, se não tem alguém do lado dela olhando, ela vê aquilo como uma coisa que pode acontecer algo, mas é porque eu passo isso pra ela, entendeu? Então, e um ponto também que me lembrou de você comentando é que às vezes, né, os pais falam, às vezes o pai, a mãe, né, a avó, a tia, né, o cuidador ali, ele é medroso, né, e além de passar isso pra criança, fala.
Por exemplo, vou usar o meu filho de novo. Não adianta. O Bernardo, não, ele é medroso igual eu, sabe? Ele não vai subir no escorregador. Não adianta, o Bernardo não vai escorregador alto. Não, o Bernardo tem medo de altura. E a gente escuta. E assim, gente, você como psicóloga, né, concorda que, veja, a criança já tá escutando uma pessoa ali que é referência pra ela, um adulto referência, falando que ela tem medo. Não, então eu tenho medo. E que ela não consegue. E daí ela compra aquilo, é verdade, eu tenho medo de altura. E veja, o medo, né, ele é uma proteção, né, do ser humano. A gente nasce com medo pra gente não enfiar a mão na jaula do leão, na água. Exatamente. Então o medo é uma proteção. Então, as crianças já têm, isso já é instintivo. Você não vai dizer que nada tem perigo, mas você não precisa também pôr um medo, assim, o medo da sobrevivência a gente já nasce com ele, né, é orientar, sempre tá supervisionando, desce daí, toma cuidado, mas aquela supervisão de longe ali, mas deixá-lo fazer mesmo. Entra muito, vocês falaram bastante de modelagem, né? O quanto a gente é modelo. Então, o adulto é modelo. A importância da infância tá na escola, né? Às vezes fica aquele receio. Vou pôr com 2 anos, vou pôr com 3. Mas o quanto eles aprendem vendo os amigos tentando. Então, às vezes é uma criança que tem medo, mas vai pra escola e vê os amiguinhos indo naquele brinquedo. É um amiguinho que adora. E acaba tentando. Não tem medo, né? Eu tenho. E vê que é bom, e aprende que é bom. Daí leva pra fora, vai pra casa e tenta ir num brinquedo, né? Porque na escola foi motivado. Então, a importância das relações com os amigos também, com os pares no dia a dia, né? Que vai levar ao autoconhecimento, né? O autoconhecimento, ele é formado ali também a partir das relações, né? Da relação com o outro. Então, é muito bacana o convívio familiar, mas esse convívio com os pares, com os coleguinhas da mesma idade, é muito importante para essa formação da personalidade mesmo, né? Ele se conhecer, interagir, formar as suas relações, as suas percepções, né, de cada situação. Então, tudo isso vai refletir no adulto, né, no que esse indivíduo vai se tornar. Sim. E na escola a criança tem a possibilidade de conviver com pessoas da idade dela, né? Que é a grande diferença, assim. Ver ali os exemplos. Sim, Muito é legal. o famoso só vai brincar na educação infantil, né? É maravilhoso, né? O brincar, ele só brincou, mas é isso, né? Tem A tudo brincadeira, o brincar, né, é uma ferramenta de aprendizagem mais do que efetiva, né? Eu acho que, na verdade, é a única forma da criança aprender, é brincando, porque se ela não vê sentido, não vê graça, ela não vai se conectar, né? E a gente pensa também na autonomia no fazer sozinho. Porém, a criança, o adulto, enfim, ele também precisa de autonomia para se comunicar. Então, o pedir ajuda também é uma forma de autonomia. Eu até hoje falei, né, olha, eu vou chegar bem no horarinho, porque meu filho não queria... Ele faz, né, natação 2h15. Falei, não vou deixar ele desde 1h30 até 2h15 ali sozinho muito tempo, vou vir um pouquinho mais tarde. Daí, antes de sair, dei as orientações, filho, isso, aquilo. Ele, tá bom. Daí eu avisei um adulto que tá perto, eu vou deixar o Beira aqui. Daí ela já me disse, não se preocupe, quando ele pede ajuda, ele chama. E eu também já tava, né, com esse tema autonomia na cabeça, já pensei, puxa, é uma grande autonomia, porque às vezes, se a criança tem vergonha ou tem medo de buscar ajuda, às vezes vai passar algum apuro, algum aperto, né? Então, vai refletir lá na vida adulta também, né? E ali, às vezes, faz um apuro, precisa ir ao banheiro e não quer pedir pra ninguém, ou tá trancado, ou tá com fome, ou tá alguma coisa e fica com vergonha de pedir, né? Aí, como que o adulto que tá ali vai saber? Então, a comunicação também é uma grande... ela também, né, esse autoconhecimento, essa relação com o outro vai levar a ter uma autonomia maior na comunicação, que também é algo... É muito legal muito isso. diferente. Esses dias eu fui comprar um presente com a minha sobrinha, eu falei, vou comprar um tênis pra você. Teve uma hora que ela começou a falar com a vendedora, eu fiquei ali, eu só peguei o cartão e passei. Porque assim, ela tava dizendo como que ela queria, que tava apertado, que aquele era pequeno, que ela não gostava daquela cor. E eu achei tão legal isso, assim, ela ter a opinião dela, sabe? Não ser aquela coisa de eu chegar aí, como eu estou aqui, eu sou adulto, eu vou escolher. Ela tava ali mediando uma conversa. Só passiva. Sim, então isso vem muito ao encontro. Às vezes não é autonomia que ela vai fazer algo, mas ela vai pedir ajuda pra alguém que faça por ela, né? Isso é muito legal. Ela vai agilizar o negócio ali, né? Verdade. Sim.
É isso aí. E aí, meninas, pra gente ir finalizando, então, o que vocês diriam, assim, que seriam dicas pros pais? A gente já falou bastante disso, né? Mas dicas pros pais incentivarem a autonomia das crianças desde os primeiros anos de vida. Qual conselho vocês dariam? Olha, eu diria ouvir a sua criança, né? Ouvir mesmo a sua criança quando ela já, né, consegue ali se expressar. E às vezes ela ainda não sabe, quando ainda não é possível ouvir, ver, observar, né? Ela vai demonstrar essa necessidade, essa vontade de fazer sozinha. Então, ouvir e sempre que... ninguém sabe tudo, né? Não existe nenhum profissional, nenhuma mãe sabe absolutamente tudo. Então, buscar ajuda. A gente tem, né? Falar com os professores também, né? Hoje em dia, a informação não é tão fácil. A gente tem livros, a gente tem podcast, tem um podcast, a gente tem a professora, a gente tem tantos meios. Então, busque ajuda. Não tenha medo de ir atrás e buscar ajuda profissional. E sempre, né, em prol dos nossos alunos, dos nossos filhos. É isso aí. Eu complemento mais no sentido mesmo de dar oportunidade, né? Então, que nem a gente falou tanto nesse encontro do quanto o meio é importante nisso. Então, desde um brinquedo que tá ali acessível para treinar uma habilidade motora, da criança ter a oportunidade de experimentar sozinha, sem ter uma resposta certa, para depois a gente ajudar a concluir aquilo, né? O quanto a gente precisa observar. Então, permitir que a criança tente com supervisão. Então, dependendo da faixa etária, não adianta só deixar. A gente tem que estar junto, tem que orientar. Então, ela vai tentar, vai errar, a gente dá a ajuda necessária para ela ver que dá para fazer com ajuda. Essa motivação da comunicação, né? Então, a importância desde o início de ouvir os pedidos da criança, ensinar ela a pedir ajuda, ensinar quem é a rede de apoio dela ali dentro. E tudo isso vem desde os primeiros meses, desde o primeiro aninho, e a gente valoriza tanto na escola quanto em casa, né? Essa autonomia. Legal. E, para fechar, incentivar esporte e cultura, né? Com certeza. Aula de música, de esporte, não tem, só benefícios mesmo. Legal. Sim. Meninas, pra finalizar, eu quero saber se vocês trouxeram alguma indicação de um livro, alguma série, algo que tenha sentido, assim, com o tema que a gente conversou. E também pedir pra vocês assinarem o nosso banner, que todos os nossos convidados que vêm aqui, eles assinam. Tem um documentário na Netflix que eu acho que é bem legal, que pega mais a questão dos bebês, mas que vale a pena ver, que é Bebês em Foco. Então traz bem estudos mais atuais sobre essa parte de autonomia, de desenvolvimento, e que é bem interessante, deixo como uma dica. E tem duas psicólogas que fazem conteúdos digitais. Uma é a Mayra Gaiato, que fala muito de desenvolvimento infantil. E a Psimama, que também é bem conhecidona, né, assim, que ela dá muita dica bem diária. Ela é mãe, então ela coloca como ela procura falar com os filhos, como ela procura promover um espaço que dê autonomia, né, e bate muito com o que a gente falou hoje. Legal. Bom, sobre a aprendizagem, assim, né, o método montessoriano, né, que tem diversos livros que trazem, e mais prático aí para o dia a dia, para as mães, no site do governo federal, né, .gov.br, tem um artigo chamado Primeira Infância, que tem lá o que a gente pode auxiliar, o que a gente pode fazer para estimular a autonomia ali de 0 a 2 anos, 2 meses, é bem separado por mês, se eu não me engano, até os 3 anos, essas questões de brinquedos, né, que estimulem, mas é bacana porque é uma coisa bem prática, né, e fácil de fazer em casa, tem umas dicas bem bacanas. Legal, a gente vai colocar na descrição o link. Beleza. Legal. E é isso, meninas. Muito obrigada pela participação, foi uma conversa muito produtiva. Esperamos contar com vocês em próximas oportunidades para falar de outros temas. E é isso, pessoal, nós estamos terminando mais um podcast. Agradecemos as pessoas que estão nos acompanhando. Nos sigam nas redes sociais, acessem o nosso blog ofuturoagora.com.br. Inclusive, no nosso blog tem uma matéria sobre autonomia e atividades indicadas para cada faixa etária. E muito mais, lá tem muita coisa legal, né? Tem mesmo, acessem. Então tá, tchau, pessoal. Tchau, gente. Tchau, tchau.